Olá, amigos da Ari. Olá, queridos amigos acadêmicos. É com muita alegria que estamos aqui para mais um Educafé. E vocês já sabem que essas nossas atividades são muito especiais, são muito interessantes, porque elas contam sempre com pessoas muito especiais. E este mês não poderia ser diferente. É com muito orgulho, é com muita honra e com muita alegria que recebemos neste mês de abril a querida, a valiosa, a acadêmica, a poetisa, a escritora, a leitora, a presidente da Casa do Poeta, a integrante da União dos Escritores Independentes. Ela também é membro da ALARP. Olha, são tantos títulos que eu ficaria um tempão falando dessa nossa convidada muito especial, muito amada por todos nós e muito esperada. Vocês não imaginam o sacrifício que foi para conseguir um espaçozinho na agenda dela. Eu falo da Maris Esther. Vem para cá, Maris Esther. Boa tarde a todos. Muito Boa obrigada tarde. pelo convite, Elaine. Que alegria estar aqui. Você não tem noção, assim, me sinto muito emocionada. Abril é um mês muito especial, né, para mim, porque eu descobri que eu nasci no dia 18 de abril, aniversário de Monteiro Lobato, então, para mim, foi assim. E eu só descobri isso aos 31 anos, então, para mim, assim, foi uma coisa Poxa maravilhosa. vida. Mês do livro, né, Dia Mundial do Livro, dia 23, Dia do Livro Infantil, né, dia 2 de abril. Então, o convite da Ari foi maravilhoso. Eu agradeço muito do Educafé, tá? E a você, a pessoa que foi minha professora um dia, olha só, como o mundo né? dá voltas assim. Nossa, tem muita Como marca. o mundo dá voltas, quantos laços, né, nós temos, quantos vínculos e de muitas décadas. Querida Maris Esther Souza, você é uma joia rara, tá? E é Obrigada. olhando para você como uma joia rara, como um diamante, como uma esmeralda colombiana que você é, tá? E também fico muito emocionada pelos nossos vínculos, pelos nossos laços e pela oportunidade de entrevistá-la, que eu gostaria, Maris, que você começasse contando para nós como se deu a sua formação profissional, como você foi se constituindo como leitora, como escritora, como você vem se constituindo como leitora e como escritora. Bem, Elaine, eu me formei aos 41 anos, né? Eu me recordo muito bem, você fez parte desse caminho, porque aos 41 anos eu acabei a faculdade de letras, eu fiz um ano em Batatais e o restante aqui no Centro Universitário Moura Lacerda. E nunca esqueça um dia que você falou que iria se despedir de nós, né, para ir para a USP, eu apresentei um trabalho, e aí você gostou tanto do que eu apresentei que você me pediu para levar, para apresentar como referência. E aquele momento assim, de acabar um supletivo aos 31 anos e fazer uma faculdade, né, acabar me formando. Eu fiz um ano e não consegui, fiz um ano, no ano seguinte eu não consegui estudar, então eu perdi meio ano da faculdade, e graças a amigos que intercederam, né, que eu fui para a faculdade de Moura Lacerda, e acabei fazendo os 3 anos seguintes, né, com o doutor Oscar, que hoje é um amigo meu de academia, isso não tem preço, relembrar essas coisas não tem preço, mas, assim, formar-me como professora, eu acho que também fez com que, foi um repensar quando eu fiz o supletivo aqui na escola Dom Romeu Albert, no José Sampaio, porque todos os professores queriam que eu participasse na reunião de pais, né? E aí tinha como diria hoje, tinha uma dinâmica, né, que você coloca o balão, né, e coloca os sonhos dentro. E aí isso foi feito com os pais. E a hora que nós jogamos os balões para o alto, cada um tinha que falar do seu balão. E eu achava estranho porque todos os professores queriam me convidar.
para participar, né? E aí, e também, é tão assim, porque eu sou, não é prolixa, é que eu sou assim, de vai e vem mesmo, né? Aquele convite daquela professora para estar ali, depois na sala de aula, todo mundo pedia para eu ler as minhas redações, né? E quem me levou para a escola foi uma nora de uma patroa minha, que falou, vamos estudar hoje é o último dia, né? Eu fiz o supletivo colegial, e um jovem também fez com que eu fosse à faculdade. Na primeira feira do livro, em 2001, ele viu um livro meu, que eu publiquei antes de me formar, e ele falou, com tudo que está acontecendo na sua vida, você tem que fazer uma faculdade. Eu nunca mais vi aquele jovem. Ele adquiriu o meu livro, e ele não sabe o impulso que ele deu para eu ir à faculdade, né? Então, eu fiz aquele primeiro ano, depois parei meio ano, depois fiz os 3 anos, de acordo com as minhas possibilidades, que eu fiz a faculdade, né? Tem muita história, né? E a Mara Sena, que é uma amiga minha, ela fala assim, você tem que fazer uma autobiografia. Eu falei, ainda não me dei conta disso, ainda não tive esse tempo. Mas aos professores eu devo muito, aos meus amigos eu devo muito, a pessoas que passaram pela minha vida que me tornaram o que eu sou hoje, né? Tudo foi aprendizado. Tinha um radialista que ele falava assim, nossa, com tudo que você fala, você vai longe, porque você vai conseguir o que você quer, né? E eu acho que essas pessoas, Deus foi colocando essas pessoas no meu caminho, né? Então, assim, essa experiência como professora, e eu terminei a faculdade, eu já trabalhando numa biblioteca, né? Que uma amiga minha me levou, me apresentou para alguém que eu consegui um estágio. E casualmente também fui indicada para uma seleção, né? E não me chamaram para aquela seleção de trabalho por mais de ano. E um dia eu fui doar livros, porque eu tinha muitos livros, e eu liguei para a penitenciária feminina. E o que aconteceu? O diretor da área educacional que contratava, eu falei para ele assim, olha, um dia, ele falou assim, mas é a Maris Esther da Cultura? Eu falei, é a Maris Esther da Cultura. E ele me disse, contei, aí ele falou quem era, eu conheci, e ele falou assim, eu falei, olha, um dia eu participei da entrevista, nunca me chamaram. Aí ele me disse assim, tem uma vaga aqui. Né? E eu era próxima a ser chamada na seleção, e alguém desistiu, né, para trabalhar no penitenciário, e eu fui trabalhar. Então, o meu caminho, assim, eu fazendo a faculdade, fui trabalhar, convidada para trabalhar numa escola com leitura. Né? Já fui trabalhar direto com leitura. Depois, eu fui para a penitenciária trabalhar, meu estágio foi feito na penitenciária como leitora, como professora, né? E formar leitores também, que foi uma coisa que eu fui trabalhando, né? E as coisas foram acontecendo, né? E eu sempre fui uma pessoa que li muito, né? Mas assim, o que mais eu lia, que minha irmã era doméstica, ela me trazia gibis para casa, histórias em quadrinhos, e eu lia muito, lia contos, fábulas, né? Eu adorava aqueles contos que minha irmã me trazia, as patroas davam os livros para elas, para a Ivete Maria, e a Ivete me trazia para casa. E foi assim, eu acho que é aí que eu fui me tornando uma pessoa leitora. Eu sempre fui muito boa no português, assim, eu gostava muito de ler, e eu lembro muito, muito, algo que passou na minha vida, que eu lembro que teve um ano muito dificuldade de escrever tudo errado, fora da linha, né? E a gente foi ver se era óculos, e parece que não era. E aí, quando a minha professora me chamou e conversou comigo, aquilo me ajudou muito, sabe? Assim, o fato dela me ajudar. E eu lembro do Canção do Exílio, se tornou um poema muito importante, Gonçalves Dias, Minha Terra tem Palmeiras, né? E eu peguei aquele jogral que nós fizemos, e ela era um concurso, e nós não ganhamos, mas ela falou da nossa atuação, e foi tão importante aquele elogio para mim, que eu parei de escrever torto, fora da linha, né? Então, assim, foi bem isso. E a minha vida foi mudando, né? E a escritora veio com o tempo, né? Veio com o tempo. Eu acho que assim a escritora veio com as cartas, com o gênero epistolar, porque nós escrevíamos, né? Cartas e para as pessoas, né, para os amigos, para os jovens, aquela coisa de conhecer um rapaz em outra cidade. E o fato de você trabalhar escrita, eu acho que ajudou muito, muito mesmo, sabe? Porque fiquei adormecida, né, por praticamente 17 anos, sem estudar, eu acabei o ensino o Fundamental 2 hoje,
e só depois de quase 17 anos que eu fui fazer, né, o ensino médio. E aí eu fiz naqueles 2 anos, e depois aquela professora que me estimulou com redações, nós estávamos no jardim quando tudo aconteceu. E você vai ter que dar sequência. E aí eu escrevi, quando nós estávamos no jardim, quando tudo aconteceu, né, quando alguém chegou para falar que meu pai morreu e tal, e nós não tínhamos telefone, então na Vila Virgínia você tinha que correr alguém do bairro que tinha telefone queria te dar. Verdade. Isso foi assim uma coisa que contribuiu muito. Aquelas redações eu não entendia por que as pessoas batiam tantas, me aplaudiam, né? E eu ficava emocionada e vinha para casa chorando. Eu acredito que a partir das redações eu comecei a escrever, vieram concursos, né, que eu participei, convites para participar de coquetéis. Eu lembro do Grandes Empresas da Literatura, né? Quando eu fui participar do Grandes Empresas na Literatura, eu já estava assim com participações em antologias, que eu acho que essas participações em antologias, elas contribuem muito para o crescimento de quem está começando a escrever, né? É um estímulo, né? O ano passado eu tive essa oportunidade na Feira do Livro, encontrar várias mulheres, era uma foto de mulheres, e eu vi quantas mulheres, quantos jovens nós estamos tendo na nossa cidade que escrevem ou que têm participação na antologia. Então, acredito que os professores foram fundamentais, essas oficinas, foi muito bom. Olha, Maris, eu não me lembrava muita história. dessa experiência, são muitas histórias e muitas memórias. Eu não me lembrava desse momento tão bonito que nós tivemos, que eu havia pedido um trabalho teu como referência para outros alunos, para outras turmas. Olha que bacana. Mais gostoso Que quando o nome história fica na linda. mente da gente, porque nós nunca Olha a experiência, né? Como fica. E que bom que a vida, né, nos proporcionou outros encontros tão bonitos. Maris, indo em frente, tá? Eu gostaria de te pedir para falar, para contar para nós algumas experiências positivas, e você tem inúmeras, né, ao longo de todos esses anos de docência, de magistério, experiências positivas com a formação de alunos leitores. Você vem formando muitos leitores, muitos autores. Conte para nós aí o que você tem feito, conte os seus segredos, traga o seu charme aí, fale de suas práticas pedagógicas diferenciadas. Nós queremos saber, Maris. Eu acho que tudo começou quando eu cheguei na escola no Ribeirão Verde, no Tibatar, e que era uma sala de leitura. Quando eu entreguei meu projeto, faltava meia hora para encerrar as inscrições. E eu coloquei toda assim a minha trajetória naquele projeto. Quando eu entrei na sala de leitura, nós não tínhamos nada. E foi uma coisa tão linda que eu acho que eu pedi para os amigos livros pelo e-mail. E foi um dia, chegou alguém com 600 livros, que alguém, sabendo do meu trabalho, passou para num prédio, e o prédio todinho arrecadou livros, e o Lions Club foi buscar e me presenteou com esses livros. Começamos aí. E aí foi muita história, né? Formaram uma sala de leitura e tudo mais, um escritor renomado como Puntel, como Padrinho, Fátima Chaguri. E o que me assustou foi ver assim como que aqueles jovens do bairro tinham sede de leitura, sede de livros. E eu falei, meu Deus, tá muito, o público está intenso, né? A clientela está intensa e nós não estamos tendo tantos livros para eles, né? E aí foi acontecendo, assim, foi uma coisa assim muito linda. Eu já tinha visto isso lá na Avenida Saudade, onde é a base comunitária. E eu ficava pensando como é que os jovens, as pessoas falam que não leem, mas muitas vezes é porque eles não têm acesso aos livros, à leitura. Então, para mim, ontem eu disse isso, esses dias, para um rapaz, para o meu público da escola, eu falei assim, eu faço leitura até de vocês. Então, assim, até o seu perfil, para mim, é uma leitura, porque eu procuro conhecer o meu aluno, para saber o que ele gosta, o que ele gosta de fazer no dia a dia, né? Se ele gosta de cantar, jogar futebol, se ele gosta de livros, se ele vai ao cinema, e tudo. Eu falei, olha, se você participa, até você ser voluntário numa biblioteca, e constar no seu currículo que você, isso mostra no seu currículo que você gosta de ler,
isso é conhecimento, mostra que você tem conhecimento, né? E aí eu vou dando motivos para eles, assim, começarem a participar, né? Livros, eu vim para cá hoje a falar com vocês e eu fiquei pensando num livro, né, que eu coloco livros de imagens no meio da biblioteca, assim, algum espaço que os alunos vão passar, como nós tivemos um livro agora no mês passado, lançado no Dia da Água, que é um livro de mensagens, e chama Água Nossa de Cada Dia, é um livro enorme, bonito, tal, e eu coloco, e aí os alunos começam a ver as mensagens, as crônicas, ou um poema, fotografia. O aluno não gosta de ler, mas, olha, eu sabia que o governo mandou agora para vocês livros em forma de HQs, para ter como chegar até você de uma maneira mais, assim, mais fácil. Né? E aí eu mostro Anne Frank, né, que foi o que cativou minha neta agora, com 9 anos, em histórias em quadrinhos, aí daqui a pouco Memórias Póstumas de Brás Cubas, e aí os alunos amam, né? Os meninos, principalmente, que têm mais difícil acesso à leitura, e aí eles começam a olhar, agora eu tenho alunos jogadores, né? E eu tenho pouco livro sobre futebol, fui para a escola, vamos comprar. Aí estava lá esses dias pesquisando, né? Eu coloquei as meninas para pesquisarem livros sobre futebol, né? E um dos meninos levou Anne Frank em HQ, e ele falou, professora, está lá no alojamento. Eu falei, então leva mais 3, deixa o pessoal lá, porque são muitos jogadores. Então, assim, você vai criando, né, formas de chegar até o seu aluno. Olha, aquela prateleira ali, você vai achar tudo que é literatura brasileira, romance, contos e crônicas. Ali tem poesia. Ai, tem poesia, tal. Até a minha escola é uma escola que é ensino médio, né? Mas sempre tem algum livro infantil. E agora o livro infantil está chegando até os filhos dos agentes escolares, ou os filhos das professoras, né? Aos alunos que eu tenho, ontem uma menina me disse, minha mãe, eu li esse livro, minha mãe leu junto e meu pai também está lendo, né? Então ela foi me entregar, meu pai leu, e ela foi me entregar um livro, eu falei assim, esse livro eu peguei durante a feira do livro, em frente de um café, que a feira deixava ali o livro, e eu trouxe para a escola, e ela amou o livro e tal, e assim a gente vai começando um diálogo e você vai conhecendo o perfil do seu aluno, né? Então, assim, por que eu me referi ao Ribeirão Verde? Porque pelo Ribeirão Verde eu ganhei 2 projetos do Electro Bonini, que é da NAERP, que foi o Cartas para um Escritor, né? E um outro sobre o prazer da leitura no seu cotidiano, né? Então, assim, foi mostrando, e tudo você tem que comprovar. Tudo que você faz tem que ser comprovado por fotos, o que você faz e tudo mais. Então, assim, foram trabalhos assim que você vai, ao longo da sua vida, você vai vendo. E eu queria muito arranjar uma forma, além de eu levar autores na escola, e nesses autores, quando eu estava nessa escola, eu pude usar o refeitório com 100 jovens. Os meus autores, eles não iam para falar, eles iam para ouvir. Então, meus alunos tocavam instrumentos musicais, declamavam, faziam leituras, né? Um processo inverso. Era um leque, né? E depois o Cartas para um Escritor, que eu acho que é um carro-chefe, né, para fundamental, mais. E foi um trabalho, assim, lindíssimo, porque eu lembro que eu comecei com o Dr. Nelson Jacinto, e foi ele e acho que a Leda Pereira, se não me engano, Helena Agostinho, Regina Gomes, foi um leque de professores, o Alexandre Azevedo. E o Dr. Nelson, eu lembro que ele me respondeu todas as cartas dos alunos com ilustríssima senhorita, ao jovem e tal, pelo correio. Sabe? Assim, as cartas vinham para o correio, então eles escreviam 4, 5 vezes até ficar boa, com todo aquele procedimento de um gênero epistolar, mas principalmente, assim, cada vez que ele refazia a carta, ele ia aprendendo, né? E a carta final era colorida, tem papel de carta, tudo bonitinho, com envelope, tá? Assim, tudo jeitadinho, remetente, né? Para quem que vai e tal. E o retorno das cartas que nós líamos juntos, e depois o autor vinha à escola, né? Isso, assim, esse foi Dona Vera Regina Gaetani, várias pessoas estiveram na escola. São formas de você fazer o aluno ler, porque antes deles acontecer tudo isso, eles tinham que ler alguns trabalhos do autor,
né? Então, a gente trabalhava a leitura, falava quem que é aquele autor. Eu gostava muito de trabalhar autores da cidade, ainda gosto, né? Porque eu acho que é importante nós conhecermos nossos autores. Então, são práticas que vão acontecendo no dia a dia. Esse tornou um projeto, né? Sim. Crescendo, crescendo, e cada vez você está tentando novas formas de você chegar até o seu aluno, né? Então, Eu vou te agora nós temos interromper, podcast. Mária. Oi. Eu vou te interromper, porque você Vai, está pode dizendo ir. algo assim tão importante, né, que você faz, e se fala tanto isso, mas nem sempre essa prática se efetiva, né? Você diz que procura conhecer os alunos, procura conhecer de que eles gostam de ler, né? Os temas, os assuntos, enfim, o que lhes desperta interesse, né? E você leva, né, para a sala de aula a diversidade textual, né? E diferentes suportes textuais, de maneira que o aluno pode circular, ele pode se mover, ele pode se movimentar. Esse trabalho didático-pedagógico, Maris, é riquíssimo. E esse trabalho maravilhoso que você fez construindo uma sala de leitura, constituindo uma sala de leitura, você chamou a comunidade, você convocou, você acionou, né? A comunidade, os alunos foram copartícipes, né? Foram coautores dessa construção. E esses dois projetos que você citou são realmente marcantes, inesquecíveis, certamente são um divisor de águas na sua vida, na sua história na docência, na sua história no magistério, e eu fico muito feliz de escutar isso. E fico mais feliz ainda, né, de saber que pessoas como você, professoras como você, desde sempre valorizam os autores locais. Sim. Né? Valorizam os autores locais, proporcionando essa troca, esse intercâmbio, esse entrelaçamento, que tanto enriquece e tanto agrada os alunos. Né? E essa experiência com o doutor Nelson Jacinto aí, certamente marcou os estudantes para a vida toda, querida Maris Esther. Sim, esse ano nós temos um projeto que tem um Rotary Jardim Paulista, que ele me acompanha sempre. E o Rotary me convidou para participar com os alunos um projeto que chama Arte e Literatura. Né? Então, eu escolhi um escritor da cidade que eu queria trabalhar, né? Isso já foi há 3 anos, e os alunos trabalharam aquele autor, né? Depois o autor veio à escola, e naquele primeiro projeto eles escreveram, né? Apareceu a autora, ela veio, tudo mais, eles a conheceram e tudo mais. Depois teve e eu tinha uma premiação, né? Eles escreveram mais alguma coisa para ela e tal, e na premiação, os alunos ganhavam ou um celular. Eu lembro que o primeiro concurso, acho que esse foi de desenho, o primeiro concurso, era desenho e escrita. Os 3 primeiros trabalhos, o primeiro ganhou notebook, né? Depois foi celulares, tal. Depois segunda vez o Rotary foi para outra cidade, né? Que na nossa região. E chegou lá em Bonfim, aí já era um outro, aí sim que entrava a escrita, era você desenhar, e o tema era profissão, e a profissão que eles queriam ser, eles tinham que desenhar. E o segundo era escrever sobre aquela profissão. E aí o prêmio já não tinha o notebook, tinha 6 celulares, né? Mas o que mais me deixou encantada com esse projeto foi assim que virou um livro, né? Os trabalhos, os textos dos alunos, foi publicado um livro com todos os desenhos na contracapa, e o primeiro lugar dos desenhos saiu, né, na capa do livro. E era uma menina assim que desenha muito bem. E já nesse ano, né, mudaram até o estatuto para ensino médio, né? Eu estou participando também. E assim, e aí os alunos, mesmo que nós tenhamos ensino médio algumas defasagens, né, e não deu para trabalhar com uma escola de 2.000 alunos, mas com os alunos que eu trabalhei, você vai trabalhando a reescrita,
E aí, quando eles pegam aquela coisa simples e transformam, e olha, não vamos repetir toda hora essa palavra, vamos ver o que ela significa, trocar para o sinônimo e tudo mais. Quando eles terminam, e eu ainda não sei a premiação, mas a alegria deles é imensa, né? E às vezes muitos assim não se valorizam. E aí, quando você olha só o que você escreveu, o que você produziu, olha esse trabalho e tudo mais. Então, assim, isso não, é uma coisa assim que muito é gratificante. São muitos. Porque vai além, né, Maris? Vai Vai além do trabalho escolar, né? né? Por Foto meio em da lata, leitura, por fotografia em meio. lata, parcerias, né? Lógico. Agora, esse ano, nós vamos fazer o podcast literário, né? Com passagens de livros. É muita coisa assim que vai acontecendo e a cabeça vai fervilhando de ideias, né? E você tem que. O pessoal fala, vai com calma, que você está com muita coisa e tudo mais. O escritor na escola, que eu procuro trazer mesmo, escritores, artistas, né? E a gente vai mostrando tudo isso, a possibilidade de ter uma parceria com outro de fora também, pessoas que te procuram porque querem ser parceiros. Né? O ano passado teve um artista que ele me procurou e eu não sabia nem o que era curadoria. Né? E aí que eu fui pesquisar mesmo, e ele falou: olha, você colocou na internet um aluno seu, tal, achei que você era uma curadora. E eu contei tudo isso para meus alunos, porque eu falei, gente, eu estou apaixonada por esse artista, for mais professora. Eu falei, eu estou apaixonada pelo que a gente não conhece, pelo currículo desse homem. Eu falei para a esposa dele, falei, estou apaixonada pelo seu marido. Ela falou, pela voz? Eu falei, não, pelo que nós não sabemos que temos, pelo currículo do seu esposo. Que nós temos tantos talentos na cidade. E aí, enquanto ele falava comigo, eu dei sinal para uma aluna, a menina desceu a escada falando uma rima, né? E aí, assim, foi lindo, porque ela faz parte do Islã, né? E aí foram coisas novas que o pessoal também está aprendendo, e essa menina é expert nisso, Batalha da Rima, e foi assim lindo, ele a convidou na hora para participar do lançamento dele, depois eu preciso contar isso, acho que não sei se eu cheguei a contar em alguma entrevista, mas acho que não, que nesse dia a escola colocou a reunião de pais, né? Então, poucos alunos vão à escola nesse dia. E era um dia que eu tinha combinado com esse artista, esse pintor, de eu levar os alunos para ir ver a exposição dele, ele ia fazer uma explanação e tudo mais. E eu cheguei na escola, minha aluna falou assim, professora, Mari, só tem 12 alunos. Eu falei, meu Deus, né? E eu tenho que pegar maior, porque não pode, se tem que pedir autorização. E eu saí procurando para a escola e consegui poucos alunos. Mas quando eu retornei para a minha sala, para a biblioteca, tinha 40. Todos os alunos que deram nome, estavam com autorização, estavam ali. Nós descemos até o Centro Cultural Paz, e o artista estava lá, esperando, gravando. E aí um aluno falou, nossa, mas é muito caro uma obra dessa, né? E aí ele foi explicar para ele o valor de uma obra, ele abriu, mostrou o livro que continha o valor daquela obra, e ele falou que os alunos amaram, querem participar de exposições, porque eu os levo a exposições, a Feira do Livro, saraus, né? Encontro com o escritor na feira. E o Vitor, ele jamais, ele disse para mim, Maris, eu jamais vou esquecer esse dia, assim como meus alunos. Então, são várias leituras, vários projetos, tornou-se um parceiro meu, enquanto estiver em Ribeirão, é um radialista e artista que já morou fora, né? Morou em Londres, trabalhou na BBC, e os alunos estavam tendo esse contato. Então, isso que a gente não tem preço, esses momentos que vão ficar gravados na vida do seu aluno e na sua vida também. E eu explano tudo isso para eles. Sim. Ô, Maris, indo em frente, né, em função do nosso tempo, eu gostaria de pedir para você, gostaria de te convidar a falar sobre o trabalho que você vem realizando dentro da biblioteca do Otoniel Mota, né? Porque é uma experiência, não é uma experiência nova para você, mas alguns passarinhos me contaram, né, que você tem inovado por lá, né, e que a biblioteca nunca esteve tão movimentada. Conte para a gente, conte para nós, Maris, o que você está fazendo, que luz é essa, que luzes são essas que você trouxe para a biblioteca do Otoniel Mota, dessa escola tão amada, tão querida. Um beijo para a minha amiga Heloísa Alves,
Um beijo para o meu querido amigo, doutor Camilo André Mércio Xavier, aí, que amam o Otoniel Mota. Conta para nós, Maris. Bem, eu comecei há um ano nessa escola e eu sou a Maris, né? Em todo lugar que eu vou, eu sou a mesma. E eu acho que eu comecei todos esses projetos com o escritor na escola, então a primeira coisa que eu fiz realmente foi trazer o escritor na escola. Eu trago os escritores. O ano passado nós tivemos uma semana de letras, que foi trazer ex-alunos, né, e profissionais também, na semana do poeta, né, Dia do Mundial Dia do Livro. Então, assim, eu trouxe Dr. Camilo, que é ex-aluno, né? Para o noturno, por exemplo, que eu praticamente não trabalhava à noite, eu fui somente para levar um autor, e eu levei um autor de 78 anos, que é o nosso Adriano Roberto Pelá, que está se formando em professor esse ano, é um empresário, né, que quis fazer letras. Eu levei, e alguns alunos, assim, fizeram fila para ele autografar. Geralmente, os autores levam os livros, presenteiam os alunos. Levei o Adriano, levei o Dr. Camilo Xavier, que é ex-aluno da Escola Otoniel Mota, né, que voltou para lá com o trabalho da incubadora cultural. Levei a Heloísa Martins, né, que é da incubadora também, e professora da Escola Otoniel Mota, que fez o Combinando, promoveu, idealizou, junto com mais 3 pessoas, 3 professores do Combinando Palavras, que hoje cresceu com a Feira do Livro. Levei tantos, André Luiz, que é advogado, juiz e tudo mais, né? Levei advogados, né, para falar sobre direitos e tudo mais, jovens advogados, tá? Uma jovem advogada, levei uma mais madura, que é a Conceição Nascimento, depois eu levei a Daniela, que era aluna da minha escola e se formou agora lá do Ribeirão Verde, e se formou em Direito Tributário, e ela explicando todo o caminho de como estudante numa faculdade, né, morando em Franca. E esse paralelo entre ex-aluno, o amor pela escola, o que é a escola ontem, a escola hoje, né? Os talentos, por que eles voltam à escola com essa paixão, como se fosse um adolescente olhando pelos corredores da escola, né? E eu procuro mostrar isso para os nossos alunos. E passaram, assim, muitos alunos. O último agora foi, acho que o Pércio Poligato, Alcione Menegas, que veio como escritora e como cantora, né? Então, assim, foram vários autores, que me perdoem quem fugiu o nome agora, porque foi muita coisa. O Grêmio Estudantil, que nós falaremos sobre isso na Feira do Livro, né? Que chegou na biblioteca falando sobre o projeto que eles queriam idealizar, e quando eu fui, eu falei para eles, vamos pensar grandes, vamos sair da escola. E aí nós vimos no Centro Cultural Palace, numa área que a gente não está acostumada, que é lá em cima, né, no último andar. Foi só que eu contribuí para os meninos do Grêmio. Isso se chama protagonismo juvenil, tá? Porque do restante, eu fui lá, agendei a data, falei com eles, conversei com a minha direção, com a minha coordenação. Eu lembro que eu recebi um cartão, uma única vez, na Semana da Consciência Negra. Na semana eu fui almoçar com angolanos, com a dona Odete Silva, que também é escritora, e a moça me deu um cartãozinho. E na hora do desfile eu fui embora. E eu amei aquelas roupas que ia ter no desfile. A moça me deu um cartão. E aí eu guardei esse cartão por mais de 2 anos. E aí eu fui procurar, não tinha mais essa loja, e casualmente ela está no meu bairro. E aí eu dei para os alunos procurarem a moça. E ela ofereceu metade dos tecidos, veio de Guiné-Bissau, para eles fazerem. Você vai formando uma rede de amigos, né? Como eu faço parte das Mulheres Fortes, e o Vitor, né? O Vitor Hugo, que é o fotógrafo que idealizou esse projeto, eu liguei para ele, você poderia fotografar para as meninas? Eu dei para as meninas o telefone e ele não respondia, ele estava com Covid, e aí eu fui atrás, ele falou, não, eu fotografo, né? Ele fotografou os meninos. E assim foi virando uma coisa. E o que eu mais, assim, às vezes eles estavam muito tristes e eu falava assim, não importa, eu faço com um microfone, 2 microfones e uma caixa de som. Vocês foram além, porque vocês conseguiram quem fizesse a maquiagem, o cabelo, sabe, conseguiram parceiros, e foi um dos eventos mais lindos que eu já vi, promovido pelo Grêmio Estudantil. O próprio aluno desenhou a roupa e ele costurou, sabe, todos esses parceiros,
A Elô estava lá, o André estava, a Dona Odete, presenciaram. Foi um dos eventos mais lindos que eu já vi. Né? E eu faço questão de mostrar para cada pessoa que vai à biblioteca, eu mostro isso. Não só os alunos, como vem um universitário da USP, ele passa pela biblioteca. Vem um convidado, ele passa pela biblioteca. E eu tenho tudo isso documentado. Né? Então, assim, a gente vai mostrando para o aluno tudo que pode ser construído e que às vezes ele não sabe. Nesse caminho, o que aconteceu? Eu tinha uma aluna que ninguém olhava, que era tímida e tudo mais. E aí, um dia eu chego na abertura da Feira do Livro, essa menina lá dançando, né? Dançando e simplesmente abrindo o evento da Feira do Livro. Então, isso foi, assim, magnífico. E hoje ela é uma formada em Física Médica, mora em São Paulo, trabalha no Hospital do Câncer, né? Então, assim, você vai ver... E ela já me deu uma aula, né? No projeto de vida, na eletiva, falando sobre radioterapia, sobre a profissão dela. E eu gosto muito de mostrar isso aos alunos. Olha quantos conseguiram. A última agora foi um ex-aluno da escola. Ele disse até, eu falei isso para a Heloísa. Heloísa, ele citou você como exemplo, porque hoje ele é um homem maduro, de quanto que você ficava olhando. Ele é professor de dança, né? Tem uma companhia hoje. E foi lindo ouvir isso e mostrar isso para a sociedade. Ele voltou agora e falou, Maris, depois da Heloísa, eu estou vendo você fazendo isso. Eu falei, não, há muitos professores que têm projetos maravilhosos que às vezes são mostrados. Então, acho que é por isso, eu acho essa importância do Educafé, mostrar o que nós temos de bom na nossa sociedade, porque há trabalhos muito, muito lindos, né? Muito mesmo. Trabalhos maravilhosos. Então, assim, a gente precisa mostrar. E os nossos alunos, porventura, sexta-feira eu tenho um aluno que já acostumou. Ele vai lá um pouquinho e vai tocar violão, a outra canta para os colegas, né? E você vai descobrindo o seu talento. Né? Você, Maris, desculpe-me te interromper de novo, né? A biblioteca, você está fazendo da biblioteca um centro cultural, né? Sim. Um centro aí de muitas linguagens, né? Não é aquela biblioteca tradicional em que se tem uma bibliotecária, uma mediadora, muitas vezes, né? Com o rostinho aí não muito simpático, né? No nosso tempo, no meu tempo, era assim, né? Eu sei já que você recebe a todos de braços abertos, com um sorriso maravilhoso, indica livros, mostra livros, fala de autores locais, e da literatura brasileira, da literatura ocidental, e desenvolve ainda tantos e tantos projetos, né? Tantos e tantos projetos maravilhosos. E algo também que você assinala e que eu quero deixar registrado neste Educafé é que o teu trabalho, Maris Esther, esse trabalho é diferenciado, descobre, desvenda, né? Encontra jovens que às vezes estão acanhados, solitários, deprimidos, né? Desistindo, às vezes, da escola, desistindo de estudar, desistindo do livro, desistindo da leitura, e você consegue trazer esses meninos. Isso não é pouca coisa, Maris. Sobretudo num país em que ainda se lê muito pouco, sobretudo numa sociedade em que não olhamos para o outro, né? Ou olhamos pouco, ou precisamos, melhor dizendo, reaprender a olhar para o outro, né? Nos deter no outro, no nosso semelhante, no nosso irmão, no nosso amigo, no nosso colega de trabalho, no nosso companheiro do ônibus, do táxi, né? Você faz esse trabalho diariamente. Não por um acaso você é motivo de orgulho para a cidade de Ribeirão Preto, não por um acaso você é uma professora diferenciada, é uma educadora diferenciada. Eu fico muito, muito feliz de saber que tudo isso acontece ao mesmo tempo, tudo junto e misturado, dentro da biblioteca do Otoniel Mota, né? Quisera Deus que esse trabalho intenso, conforme você disse, esse trabalho que borbulha, esse trabalho fervilhante, né, por assim dizer, acontecesse em todas as bibliotecas
de Ribeirão Preto, do estado de São Paulo, bibliotecas brasileiras. Porque a biblioteca é isso, ela precisa ser um lugar de vida, né? Um lugar em que as pessoas vão e saem de lá nutridas, né? Como é bom quando alguém chega e diz: olha, você não conhece esse livro maravilhoso? Você já ouviu falar desse autor, né? Olha, vamos tocar uma música, vamos escutar um poema e escutar uma música. Certa vez, só abrindo um parênteses, eu propus isso numa escola estadual, há muitos anos, né? Estava no início da minha carreira. Eu me lembro do espanto, Maris, da coordenadora pedagógica. Ela falava: não, música é música, literatura é literatura. E eu fiquei tão incomodada que eu não consegui disfarçar o meu incômodo, a minha inquietação, né? Passou-se muito tempo, passaram-se alguns anos, né? E com certeza ela pensa de uma outra maneira hoje. E você concretiza, né? Você sonhou, você idealizou, você concretizou. Maris, você é uma pessoa que faz. Você Obrigada. é uma pessoa que traz sentidos, produz sentidos, atribui sentidos. Que o seu trabalho diferenciado possa se perpetuar. Para nós terminarmos, eu gostaria que você deixasse uma mensagem, uma breve mensagem para os professores, para os alunos, falando da leitura, Maris. Bem, eu gostaria de primeiro homenagear todo esse do café aos professores que estão nesse ano e aos meus professores, que alguns estão mais velhos, como a Rosa de Brito Cossenza, né, pessoa que eu amo muito, Ana Maria Ferlin, professora lá da Vila Virgínia, de SESI, né, foi diretora por quase 50 anos. Aquela mulher escolheu para ser aquele prédio ser construído ali. Então, assim, a todos que passaram, como você, né, pessoas que eu acho que você lembra, né, que eu tive uma entrevista esse ano passado e eu falava assim, mas essa matéria tem que ser Elaine, não eu, tem que ser Elaine. Cheguei lá, você estava lá, né? E aí foi lindo aquele reencontro. Eu falei, nossa, meu Deus, está aqui os amigos, né, que eu comentei. Então, isso é acreditar e fazer. O mundo conspira, eu acho que é isso, né? O mundo conspira para que as coisas aconteçam. Mas, principalmente, precisa ter dedicação, né? Esses dias a minha escola adquiriu um livro que chama Fake News. Ela adquiriu o livro. E aí o pessoal falou, nossa, eu falei, olha, eu comecei a falar do livro, que não é nem... O governo disponibilizou uma verba para comprar livros pelo itinerário, como não ser enganado pelas fake news? E aí eu comentei com os professores, daí a pouco está lá, estamos no terceiro falando sobre esse livro, lendo sobre as coisas que estão sendo faladas no momento, mas, assim, principalmente trazendo à tona tudo, né? Então, assim, achar temas que realmente vai fazer... De repente, eu começo um assunto e vai vir no outro, gente, mas, assim, o professor também precisa ler, né? Eu lembro muito de uma colcha de tecido literária, colcha de retalhos literários que uma escola fez, lá no Ribeirão Verde, de Waterloo, e que a professora foi costurar. Então, ela disse, Mari, você pode ler para mim algum conto? E aí eu li os contos, né? Acho que foi a Semana da Consciência Negra, li Castro Alves, li Cora Coralina, que eu nem conhecia direito. Comecei a conhecer aquele conto que ela fez do colar de carros quebrados. E aí eu coloquei todos os professores para lerem junto. E aí eu vi que eles tomaram gosto, sabe? Assim, e às vezes, quando alguém falar, ela não vai fazer isso, eu falei, então você está enganado, porque ela vai fazer comigo. E aí eu vou para lá, vamos ler, aí eu vou comentar sobre esse livro que chegou agora, peguei a professora, vamos ler? E aí a professora vai lá para a biblioteca, vai ler comigo, e já estou na terceira professora lendo sobre esse assunto que é tão atual, como os meninos que eu comentei agora, que estudam na escola que eu trabalho, do futebol, que eu vejo formas para chegar até eles, né? Então, se não tem livros que atraem eles, vamos chegar com os livros de futebol, como Carrasco de Goleiros, que é um livro dos autores da nossa cidade, né? Então, eles estão lendo histórias sobre esporte, e aí é uma forma... Nós precisamos ler também para chegarmos até os nossos alunos. Então, a leitura vem do professor para o aluno, e do aluno para o professor.
Foi o que eu disse semana para os meus alunos, até mesmo quando eu leio para você, eu procuro ler o seu perfil, o seu rosto, o seu contato com o dia a dia. Então, assim, com o que eu vejo em você. E é isso, eu acho que o professor tem que ler. Para ler, ele precisa, para chegar até o seu aluno, ele tem que ter leitura e fazer com que conquistar o seu aluno na leitura de alguma maneira, né? Com livros que você acha que vai ser importante para, né? Muito bom. Vai se identificar, e para isso eu começo desde a minha casa, que a minha neta, eu levei a história de Anne Frank, depois Pedro Bandeira, e ela já está lendo a Droga da Obediência, já acabou, está na Droga da Amizade, e com isso ela vai passando para outro, porque ela gostou, ela vai indicando, e aí nós criamos o quadro Eu Indico, e aí vem os clubes de leitura, né? E aí vai virando, de alguma maneira, professor, você está formando leitores, né? Que é o nosso tema, formar leitores, né? E a hora que ele se identifica, ele quer comentar com o outro sobre aquele livro. É e verdade. Aí vai fazendo leitores. E acho que... eu falo que muito. Caminho, que percurso, que trajetória linda. E é isso mesmo, Maris Esther. Vamos formando uma rede, de um encontro formamos um clube, a partir do clube fazemos um sarau, aí fazemos uma associação, aí fazemos uma feira nacional. Para quem não acha que não há leitores, eu tive lá alunos que leram 100 livros, que hoje formam em psicologia. Olha. Uma com 70 livros, e a hora que uma foi embora, passou a outra, eu quero te indicar quem lê muito. Então, tá vendo? Ano passado, na escola, eu cheguei, já tinha uma aluna que já tinha lido 50 livros, aí ela fez a doação dos livros que ela leu para a escola, sabe? E aí ela vai trazendo outro, né? E vira uma, assim, acho que a gente vai contagiando, né? E há isso, concordo. Maris, nós vamos encerrando por aqui, em função do nosso tempo, tá? Que momento delicioso, que hora deliciosa. Eu tenho certeza que os nossos amigos acadêmicos vão adorar, vão amar, vão prestigiar, tá? Vamos difundir, né, a sua fala, a sua experiência, as suas vivências, porque você mostra que é possível. Não estamos no plano das ideias, dos projetos, das idealizações, não. A Maris Esther está mostrando todos os dias, na escola pública, como é possível fazer. Receba meu abraço apertado, muito obrigada, receba o meu beijo, receba cumprimentos, saiba que eu te admiro demais. E que alegria ter você na Academia Ribeirão Pretana de Educação. Uma boa tarde para você. Muito orgulho para todos nós. E até mais, pessoal. Até o próximo Educafé. Tá? Continuamos, seguimos em frente. Um grande abraço a todos e vamos continuar lendo, né? Vamos aí formar leitores, formar autores. Muito obrigada, pessoal. Até mais.